Olá, boa noite. Boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo pela Escola de Davi para mais essa live aqui, né? É a segunda live que a gente faz agora em 2024. Como a nossa primeira live, nós tivemos um convidado especial, nosso amigo Felício Freire, que falou aí a respeito da formação do imaginário. Hoje também temos uma live muito especial que a gente está recebendo como convidados dois amigos aí que eu considero amigos, porque temos aí uma série de interesses afins e já nos reunimos algumas outras vezes aqui pela Escola de Davi também para falar a respeito de arte, da ligação da arte com a espiritualidade, como é que uma coisa conversa com a outra, que é o Tito Liberato e o Wagner Jales, que fazem, são os criadores, vamos dizer assim, os autores do projeto Jesus na Arte Renascentista, que é um projeto que faz essa conversa, né, faz esse diálogo de, por um lado, contemplar as obras de arte, né, principalmente desse período renascentista, e o que essas obras trazem de simbólico, trazem de conteúdo, de enriquecimento do imaginário, para que a gente possa, no final das contas, absorver essa mensagem cristã, não só no sentido intelectual, no pior sentido da palavra intelectual, né? No sentido assim puramente abstrato, mas poder absorver essa mensagem cristã dentro de uma sensibilidade, dentro de um amor, dentro de uma inteligência que é uma inteligência mais profunda e que é uma inteligência mais alta no final das contas, que é a inteligência do coração. Essa inteligência do coração funciona não só através de conteúdos abstratos, mas por essa contemplação da beleza, se alimenta dessa contemplação da beleza, e essa contemplação da beleza é fundamental para essa mensagem cristã ela estar viva no seu coração, no meu coração, para que no nosso dia a dia a gente possa, de fato, em alguma medida e dentro, devagarzinho, né, dentro da possibilidade de cada um, estar conformando as escolhas diárias com o que é essa mensagem cristã, né? Então, vocês que estão entrando aqui, já estão dando aí a boa noite, né? Boa noite, Ana aqui de Floripa. Boa noite, Itana Miguel. Boa noite, Liz Eduarda. Boa noite, Alba Regina Liberato. Opa, essa aí é parente do Tito, né? Não sei qual é o grau de parentesco, mas tudo indica que é parente, né? Boa noite, palestrantes, enquanto feliz para todos nós. Igualmente, boa noite, Daniel. Então, você que está entrando aí, deixa aqui teu boa noite, de onde você está falando também para a gente saber. E logo, daqui a pouquinho, os nossos convidados já vão estar entrando aqui, Tito Liberato e o Wagner Jales, para falar hoje, então, desse assunto que eu até estava comentando com o Tito há uns dias atrás, né? Que é um assunto que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, esse momento de início de ano, que eu percebo que é um momento que tem uma convocação, tem um chamado mesmo para cada um de nós, eu pelo menos estou vivendo esse movimento de, por um lado, rever erros, insuficiências, coisas do ano passado ou do passado mesmo, da minha vida, da vida de cada um, que não foi adequado, que foi insuficiente, mas fazer esse movimento no sentido de reconhecimento mesmo, de mergulhar dentro dessas dores, de viver essas dores, para reconhecer um caminho que não leva para o progresso, um caminho que não leva para um desenvolvimento verdadeiro, mas através dessa dor, que essa dor ela possa ser uma espécie de um adubo nesse terreno que é o coração de cada um de nós, um adubo para que possa nascer a semente de um novo amanhã, para que possa nascer a semente do homem novo, para que possa acontecer realmente esse movimento de deixar o homem velho morrer, como diz São Paulo Apóstolo, né? Deixar o homem velho morrer para que esse homem novo renasça. Então, toda a mensagem do cristianismo, a gente vai ver que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que traz assim uma mensagem de renascimento, uma mensagem de que cada um, apesar do passado, apesar das insuficiências, pode, através desse encontro espiritual com essa força de Jesus, com essa força da salvação, através desse encontro espiritual, pode encontrar condição, pode encontrar luz, pode encontrar energia, pode encontrar força para se reconstruir desde dentro, para se renovar desde dentro. E a gente vê que essa história do filho pródigo, que a gente vai poder hoje
examinar mais em detalhe aí, através dos nossos amigos Tito Liberato e do Wagner, essa história ela traz um itinerário espiritual de cada um de nós. O itinerário espiritual de cada um de nós. Porque para uma pessoa ser boa, ela tem que reconhecer a maldade dentro de si. Esse é o movimento, vamos dizer assim, a dialética que tem que acontecer para que haja uma melhora real. Para que eu possa melhorar, eu preciso reconhecer primeiramente onde é que estão os meus erros. E muitas das vezes, para reconhecer os meus erros, eu tenho que reconhecer onde é que está a dor, o sofrimento que os meus erros estão causando em mim e no meu próximo. Então, esse movimento de sofrer o que é preciso sofrer, para reconhecer as próprias insuficiências, mas não no sentido de masoquismo, não no sentido de sofrer pelo sofrimento, mas para que esse sofrimento ele possa aprofundar a minha consciência, possa ser um movimento de aprofundamento de consciência, para que essa consciência se expanda. E é isso que a gente vê que a história do filho pródigo, ela tá contando isso. E a história do filho pródigo está mostrando esse amor de Deus, um amor do Pai Celestial, que é um amor que transcende todas as limitações intelectuais que porventura eu possa ter, do que eu precisaria fazer ou merecer ou fazer para poder ser amado, para receber o amor de Deus, ou as limitações mesmo sociais que muitas das vezes estão introjetadas na minha maneira de olhar o mundo, que também limita muitas das vezes essa abertura que eu posso desenvolver para poder receber esse amor de Deus. E esse amor de Deus ele está sempre presente, desde o princípio dos tempos até o fim dos tempos, e aqui e agora, está sempre presente. Então aqui a gente está num espaço, né, mais um encontro nosso, claro, virtual, com todas as limitações virtuais, mas o objetivo da Escola de Davi, desde seu princípio, é esse, né, de alguma maneira se amparar na palavra de Jesus, onde Jesus fala que onde houver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, aí estou presente. Então aqui a gente está buscando trazer essa tradição judaico-cristã que se reflete nos ensinos de Jesus, nas parábolas, para poder avivar essa presença de Jesus na vida de cada um de nós. E essa presença espiritual de Jesus é uma presença que está além de qualquer ideia, qualquer conceito abstrato, porque é algo que é uma presença que toca o fundo do coração de cada um de nós. E ao tocar o fundo do coração, promove essa transformação verdadeira que é o que cada um de nós está buscando, né? Então, ó, Mauro Amaral, Machado, Minas Gerais, norte de Minas, seja bem-vindo. Ana Oliveira, Goiânia, seja bem-vinda. Joel Miguel, seja bem-vindo. Vinícius Guimarães, boa noite. Washington Dourado, boa noite. Amém. Rosana Torreão. Luiz Fernando Galvão Carneiro, Pirenópolis. Sejam todos bem-vindos, tá? E sem mais delongas, então, chamo aqui a nossa sala, o nosso amigo Tito Liberato e Wagner Jales, dando as boas-vindas desde já e agradecendo aí a disponibilidade de vocês, a generosidade da gente ter essa conversa hoje, desse tema tão relevante aí. Sejam bem-vindos. A palavra está franca aí para vocês se apresentarem aí, para quem porventura não os conheça, e a gente dá uma sequência aí no nosso assunto. Ah, só um detalhe aqui, ó, o Luiz Fernando é o Lula, lá de Pirenópolis, então acho que eu te conheço, hein, Lula? Que legal, seja bem-vindo aí. Legal. Boa noite a todos. Inicialmente, falar aí uma bela introdução aí do nosso amigo Yuri, em nome de quem eu agradeço à Escola de Davi pelo convite para mais essa oportunidade, a gente fazer esse trabalho, né, junto com eles. É um trabalho jamais consolidado, a Escola de Davi, muito material bom, trabalho rico, e a gente, de vez em quando, contribui também, né? Temos, inclusive, nossos e-books pela Escola de Davi, já fizemos outras palestras. Tem muitos convidados queridos, né? Ilustres. Aí eu vou, então, cumprimentar, assim, pessoalmente, só os parentes, né? Dona Alba Liberato, minha mãe, que o Yuri mencionou. Tenho aqui meu padrinho, Joel Miguel, também eu dou aí as saudações, né? E sintam-se todos cumprimentados, sejam todos bem-vindos aqui a esse trabalho. Eu vou começar, Wagner, e aí quando passar a tua parte, aí você se pronuncia e dá as boas-vindas para a gente começar a entrar nessa história, nessa parábola do filho pródigo, a parábola belíssima, né? Eu, particularmente, tenho um encantamento especial com essa parábola.
ela, como a maioria das parábolas que Jesus trouxe, ela comporta diversas interpretações. Você pode enxergar ela de diversos ângulos, diversas abordagens. E eu tenho para mim que, bem estudada essa parábola, bem entendida, como Yuri diz, sentida mesmo, não só o intelecto, ela diz muito. E para mim, ela diz até o porquê da criação do mundo. O propósito de Deus com a criação de tudo isso, para mim, está nessa parábola. Então, é uma parábola belíssima. E hoje a gente vai fazer um estudo detalhado e, sobretudo, com os símbolos que foram utilizados na parábola e o que esses símbolos causaram de impacto no imaginário de quem ouvia naquela época. A gente vai tentar, digamos, através de uma abordagem histórica, social, transportar até aquele momento ali para entender o melhor possível o que essa parábola nos traz. Então, inicialmente, vamos falar do contexto, que para entender mesmo a parábola, a gente tem que compreender em que momento ela foi trazida. Né? Então, essa parábola ela foi trazida quando escribas e fariseus censuraram Jesus por andar e sentar à mesa com pecadores e publicanos. O sentar à mesa com pecadores e publicanos, para o povo daquela época, sobretudo para os escribas e fariseus, que eu vou explicar por quê, era, digamos assim, algo que você só sentava à mesa com quem era igual a ti em dignidade ou superior. Então, sentar à mesa, cear com quem era considerado abaixo, no caso, os pecadores publicanos, era algo assim que incomodava muito, era algo que não era o costume social, né? Então, essa parábola foi trazida nesse contexto. E nas Escrituras, no Novo Testamento, não é a única vez que escribas e fariseus censuram Jesus por isso, né? Por esse ato de sentar à mesa com pecadores publicanos. E como está lá em Marcos, está aí já no primeiro texto, né? Marcos capítulo 2. Em outro momento, quando há essa censura, Jesus ele dá uma outra resposta. Ele diz que ele sentava à mesa com pecadores e publicanos, porque quem precisa de saúde são os doentes. Então, ali ele dá uma resposta até um determinado ponto, né? E aí, quando novamente ele é censurado, aí ele vai trazer, digamos, a resposta completa, inteira e muito mais profunda. Ele, então, conforme Lucas já está narrado por outro evangelista, ele traz, diante dessa censura, ele traz 3 parábolas. Eu vou falar brevemente as 2 primeiras e mais detidamente a do filho pródigo. Mas antes, para a gente compreender melhor, vamos dizer um pouco de quem são os escribas e fariseus, né? Muitas vezes há uma referência a escribas e fariseus como se fossem um grupo só, mas não é. Na verdade, eles tinham algo em comum, que era o estudo dos textos judaicos sagrados, sobretudo a Torá, as leis de Moisés. Então, esse era o ponto que era comum a eles. Eles se dedicavam ao estudo das leis e dos textos sagrados. E também eles eram muito rigorosos em relação ao cumprimento desses mandamentos. Mas os escribas, ser escriba, na verdade, era um ofício, era uma função. E os fariseus, alguns classificam eles como seitas, mas era uma espécie de grupo social. E a principal característica deles, que até originou o nome, porque lá em aramaico, fariseu decorre da palavra segregado. Então, eles se sentiam diferentes, segregados no sentido de distintos, diferentes. E essa distinção, para eles, era exatamente no rigor do cumprimento da norma, porque eles achavam que iam chegar a Deus observando todas as prescrições, com todo o zelo, com todo o rigor.
Então, Jesus, eu vou destacar, ele fala muito sobre escribas e fariseus, mas eu vou destacar 2 trechos que revelam exatamente quem eram eles. Então, em um dos trechos, diz Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que queiram entrar permites entrar. Então, ele está aí dizendo que eles, com todas aquelas fórmulas, aquelas normas, na verdade, eles tinham conhecimento, mas eles usavam aquelas normas com tanta opressão que eles fechavam as portas do reino dos céus. Eles não entravam e nem permitia quem queria entrar, entrar. E em outro momento, Jesus diz também: não entrareis no reino dos céus se sua justiça não for mais abundante do que a dos escribas e fariseus. O sentido dessa palavra é o mesmo, porque eles tinham uma justiça muito dura, sem espaço para clemência, para o perdão, para a piedade, para a compreensão. Então, com uma justiça dessa, nenhum de nós entra no reino dos céus. A gente precisa de uma justiça mais abundante, que é aquela justiça com amor, a justiça que gera frutos, a justiça que favorece a pessoa a reencontrar o acerto, o caminho. Essa é a justiça abundante que a gente precisa chegar. Então, quando Jesus é censurado pelos escribas e fariseus por sentar à mesa com os pecadores e publicanos, aí eu vou explicar também o que é o publicano. O publicano, ele era aquele que comprava de Roma o direito de cobrar impostos dos judeus. Então, para um judeu, eles eram pior do que ladrões, porque eles estavam trabalhando em favor dos opressores, né, dos dominadores, e ainda tirando dinheiro dos judeus para entregar a Roma. E pecadores aí digamos, quem vivia mergulhado em pecado. Pecadores todos nós somos, mas quando está falando aí, por exemplo, as prostitutas, os ladrões, aquelas pessoas que vivem imersos no pecado, muitas vezes por meio de vida. Então, houve essa censura a Jesus, e Jesus, então, trouxe 3 parábolas. A primeira da ovelha perdida, em que um pastor ele deixa de lado 99 ovelhas para buscar aquela ovelha que se desgarrou. E quando a encontra, há uma grande alegria. A segunda parábola, a da dracma perdida, ou da moeda perdida, narra uma mulher que tem um pote cheio de moedas, cheio de valores, mas ela, com uma lamparina, revira toda a casa em busca daquela única moeda que se perdeu. E também se alegra muito quando encontra essa moeda. Essas 2 parábolas já dariam também uma live inteira, né? Mas hoje a gente vai se concentrar na parábola do filho pródigo, que a gente vai analisar detidamente. Na segunda parte, Wagner vai trazer uma tela renascentista belíssima, também vai analisar toda a simbologia. Então, temos muita matéria-prima para estudar essa terceira parábola, que é o mesmo sentido das 2 primeiras, mas com mais detalhes e mais profundidade. Então, vamos adentrar na parábola do filho pródigo. Passa o slide, por favor, Wagner. Então, vamos lá. Inicia assim a parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai, então, e ele repartiu por eles a fazenda. Então, aqui eu vou destacar o primeiro trecho que a gente precisa entender. Esse pedir a herança do pai, o pai ainda vivo, digamos assim, o primeiro fato impactante para aquela plateia, para os escribas e fariseus. Por quê? Como eu disse, eles eram adeptos da tradição. E naquela época, os bens do patriarca, do pai de família, era, digamos assim, uma expressão da personalidade daquele pai. Então, para vocês terem uma ideia, o pai ele não podia fazer aquilo que hoje se chama de antecipação da herança, que é quando
há muitos bens e o pai antecipa a herança de um dos filhos. Tem 4 casas e entrega uma das casas para um daqueles filhos, e lá na frente, quando abrir a herança, é descontado aquele bem, né? Naquela época não era permitido, porque fazer isso é como se o filho beneficiado tivesse desejando a morte do pai. Então, é isso que digamos assim, eles enxergaram, é assim que eles receberam. É um filho que, com o pai em vida, já, digamos assim, cansado de viver com o pai, o que também era um motivo de censura grave, né? A pessoa não gostar da presença do pai, não desfrutar da presença do pai. Então, o filho mais novo, desgostoso de estar na presença do pai, como se estivesse desejando a morte dele, pede a ele parte da herança. Então, só esse fato, na cabeça, na mente, no imaginário dos escribas e fariseus, deve ter causado um grande impacto. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E aí vem outro trecho que merece destaque. A gente está falando de algo, uma história que, digamos, ela é ambientada na Judéia, ali no Jerusalém, que é a terra prometida, é a terra dos judeus, né? Que houve toda a trajetória, a busca por 40 anos. Então, aquela a terra prometida por Deus a eles. Então, quando fala assim que o filho pródigo partiu para uma terra longínqua, simbolicamente também, no imaginário, está dizendo que ele estava se distanciando da terra prometida, da casa do pai, dos preceitos judaicos. Então, simbolicamente, é isso que está dizendo. Ele foi para uma terra distante, ele estava se desgarrando ali do ambiente judaico, que era um ambiente, digamos, a terra santa, o solo sagrado, a terra prometida. Pode avançar, Wagner. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. A parábola só fala assim, que ele viveu dissolutamente. Mas, na nossa imaginação, a gente, digamos assim, constrói imagens ou o que ele poderia ter feito, né, com esse viver dissolutamente. Inclusive, o pintor Murilo, ele já faz aí nessa tela bonita, né? Ele vivendo, provavelmente, aí sentando à mesa com cortesãs, também vivendo com os regalos da gula, né? Comendo, esbanjando a fortuna do pai, gastando dissolutamente, porque o pródigo, esse termo pródigo, é de quem destrói a fortuna, né? Aquele que gasta sem mesura, né? Sem limites, destrói o patrimônio. A gente sabe que esse pródigo também é no aspecto espiritual, né? Mas vamos avançando. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, aí começa o revés. A primeira momento da parábola é ele vivendo com regalos, digamos, se servindo dos prazeres do mundo. Então, é o momento do ápice, digamos, das alegrias mundanas, né? E aí, então, com essa fome que se instala, é quando começa a virar a história, né? E ele começa a entrar no que a gente já vai agora no segmento da parábola. Pode avançar, Wagner. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então, aqui é outro símbolo, né, que a gente precisa entender. Jesus contando para os judeus o que é que eles imaginavam. Porcos, naquela época, é como hoje, para o mundo de hoje cristão, o cristianismo de hoje é como se fosse a impressão que dá os ratos, as cobras, esses, hoje em dia, que representa, digamos, a baixeza no reino animal, é mais essas espécies, né? Naquela época, era sobretudo os porcos, porque eles andavam na lama, eles comiam restos, eram sujos. Então, simbolicamente, o porco era um animal baixo. E ainda também o que se está escrito na lei de Moisés, né, que ele teria recebido diretamente de Deus, é que os porcos eram um dos animais que não podiam nem ser comidos por um judeu.
porque a lei de Moisés dizia que eles poderiam comer animais que ruminassem, que andassem, que pastassem, que tivessem o casco fendado, né, partido. Então, os porcos, ele têm fendas no casco, mas eles não ruminam. Então, eles não podiam comer porcos também. Era um animal que representava imundície, que um judeu não poderia, em hipótese nenhuma, comer. E aí, seguindo aqui na parábola, ele diz: e o filho pródigo desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aí, aqui um detalhe: vê que na parábola nem diz assim que desejava comer a comida dos porcos, porque isso causava muito asco, ia ser forte demais para a plateia. Então, a parábola diz assim: desejava, ou desejou, encher o estômago com a bolota que os porcos comiam. E ele efetivamente nem comeu. Mas essa narrativa, diante ali da plateia, dos escribas e fariseus, é que ele ia causando uma repulsa, né? O filho que pede a herança do pai vivo, que vai apacentar porcos, lidar com porcos, que chega a desejar a comida dos porcos. Então, ele, quando nessa cena dos porcos, após passar fome, ser expulso de onde estava, ele chega, digamos, na parte mais baixa da história, né? É quando ele chega no fundo do poço mesmo. E aí, como está dito na parábola, tornando em si, é quando ele começa a virada, ele diz: quantos jornaleiros ou quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí é quando ele começa a se arrepender. Pode seguir, Wagner. E ele então decide, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse pequei contra o céu está simbolizando, sobretudo, pecar contra as leis mosaicas, as leis de Moisés, que representavam as leis de Deus. Então, quem estava descumprindo os ditames sociais e religiosos da época é como se estivesse pecando contra o céu. Então, aqui a gente também pode perceber que é um arrependimento sincero. Ele reconhece que ele pecou não só contra o Pai, mas pecou contra as leis de Deus, contra o céu. E ele ainda vai mais fundo no arrependimento. Ele chega a pensar, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele, pensando ali em dizer para o pai: faze-me como um dos teus jornaleiros, ou em outras traduções, trate-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados. Ele, em seu arrependimento, ele já nem se sentia digno de ser mais recebido pelo pai como um filho. Ele teve a esperança de, pelo menos, ser tratado como um dos empregados de seu pai. E, levantando-se, foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai, viu o filho, viu o seu pai. E aí aqui está a grande momento da parábola. Porque depois de toda essa jornada, aquela plateia ali, os fariseus e escribas, o que é que eles esperavam do pai? Uma censura dura, um castigo duro e, quiçá, nem receber o filho de volta em casa. E aí vem Jesus e, na parábola, ele diz, né, que o pai, vendo, se moveu de íntima compaixão, que é o que faltava aos escribas e fariseus, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Uma cena belíssima, né, de amor, de perdão, de compreensão, do amor de Deus, como Yuri mencionou na introdução. E outro detalhe aqui, que revela, assim, digamos, o quanta alegria o pai sentiu, quanto amor ele sentiu quando reviu o filho. Porque fala assim: correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. Naquela época, as tradições do povo judeu não permitiam a um homem adulto sequer apressar os passos. Que dirá correr em público, né? E ali, certamente, tinha ali os servos presenciando tudo. E ele, simplesmente, na parábola, correu em direção ao filho. Tamanha era a sua alegria,
tamanha saudade, tamanha vontade de abraçar o filho com todo amor e perdão. Então lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E então o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, ou sandálias nos pés, em outras traduções. Então vamos lá, assim, tentar entender o que significa cada um desses trechos, né? Detalhe. A melhor roupa, na parábola, está significando que o pai está restabelecendo a dignidade do filho, que estava vestido em trapos. As roupas que saem de casa depois de padecer frio, vento, fome, peregrinar por toda aquela terra sem comida. Então, chegou ali perante o pai em trapos. Então, quando ele manda trazer a melhor roupa, está restabelecendo a dignidade do filho. Ponde-lhe um anel. O anel, naquela época, das famílias mais abastadas, tinha uma espécie de um brasão, um carimbo, que muitas vezes nas correspondências o pai ele pegava ali o anel e carimbava, era o selo da família. Então, esse anel que foi posto novamente nas mãos do filho, está significando que restabeleceu a condição de filho, de membro da sua família. E essa sandália nos pés, ou as alparcas, ele está ali, digamos, definitivamente colocando para o filho que ele não será tratado como servo. Porque naquela época, ter sandálias, ou as alparcas, não era para qualquer um, era para quem tinha mais dinheiro. Então, de certos, os servos não tinham sandálias. Então, quando ele diz, traga e bote-lhe uma sandália, está dizendo, você não vai ser tratado como servo. O amor e o perdão do pai está te restabelecendo a condição de membro da família, de filho. Pode prosseguir, Wagner. E aí, então, volta mais uma. Seguindo, ele diz, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos então analisar assim o que é o bezerro cevado. Primeiramente dizer que é o bezerro gordo, como até tem traduções que falam, é o bezerro gordo, bezerro bem tratado, é aquele bezerro que era aguardado, era mantido em espera para só ser abatido e comido em ocasiões especiais. Então, quando manda matar o bezerro cevado, por um lado está dizendo que aquilo é uma ocasião especialíssima, uma das ocasiões propícias a matar o bezerro, o melhor bezerro cevado, e os teólogos também interpretam que ali Jesus está sinalizando a missão dele, que ele, Jesus, é o bezerro cevado, que Deus, o Pai, mandou aqui para poder ser sacrificado em prol e em resgate de toda a humanidade. Que a gente sabe que, sob determinado prisma, Jesus veio cumprir um sacrifício. Então, Jesus também representa o bezerro cevado. E então, seguindo, aqui nessa tradução está assim, começaram a alegrar-se. Em outras traduções diz assim, iniciou-se a alegria. Isso é um pequeno detalhe que passa muitas vezes despercebido. Se a gente sentir a parábola, a gente vai ver que quando aquele filho perdido é resgatado, é trazido de volta à casa do pai, é quando se principiam as alegrias do Pai Celeste. Então, se iniciam as alegrias, as festas lá no céu. Então, nisso, a gente vai vendo assim a nossa missão espiritual, né? E o que nos espera lá no futuro. E o seu filho mais velho, e aí eu vou abrir um parênteses para dizer que o filho mais velho, nessa parábola, representa os escribas e fariseus. A gente vai entender melhor, sobretudo, inclusive quando Wagner analisar a tela, que a postura do filho mais velho representa o recado, ou a doutrina de Jesus para os escribas e fariseus.
E o seu filho mais velho estava no campo. Então já não estava na casa do pai. Isso é um pequeno detalhe, já estava afastado. Porque aparentemente é o filho que está sempre ao lado do pai, na casa do pai, mas você vê que nesse momento ele já não está ao lado do pai. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Por que se indignou? Porque não tinha compaixão, não tinha perdão o suficiente para se alegrar com o retorno daquele irmão. Ele queria mesmo era que o irmão fosse duramente castigado, como provavelmente ia querer os escribas e fariseus. Então ele se indignou, esse filho mais velho, e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Aqui está um detalhe também que precisa ter atenção. O pai saiu da festa e foi insistir com esse filho mais velho, para o filho mais velho conseguir ter perdão, ter compaixão, ter amor pelo irmão. E essa aqui é a cena final. Então, essa parábola eu ainda vou narrar, mas ela termina com essa cena final do pai insistindo com o filho mais velho, para o filho mais velho despertar para o perdão e para a compaixão. É como se tivesse Jesus ali dando mais uma chance, não posso dizer a última, mais uma chance, insistindo com os escribas e fariseus, para que eles que tinham a chave do reino dos céus, que eram estudiosos dos textos sagrados, eles aprendessem a ter a compaixão e o amor, que é para eles poderem entrar no reino dos céus e permitir que todos entrassem também. Então está ali sinalizando, conclamando por uma mudança de postura dos escribas e fariseus. Mas, respondendo ele, aquele filho mais velho, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E aí outro detalhe revelador. Ele não reclamou a falta de um cabrito para alegrar-se com sua família ou com seu pai. Ele nem inclui o pai nessa festa que ele queria dar com os amigos. Alegrar-me com os meus amigos. Então, a gente analisando os detalhes, a gente vê que esse filho mais velho, ele não era tão próximo do pai, né? Nem amava tanto o pai. Ele estava na casa do pai, mas não tinha tanto amor e tanta presença com o pai. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aqui já é a queixa dele, né? Inclusive, na queixa, ele já deixa transparecer o motivo dele, da censura e do descontentamento dele, porque ele desperdiçou os bens com meretrizes. E ele disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Jesus aqui está até sendo generoso com os escribas e fariseus, porque, como eu disse, eles zelavam pelos textos sagrados. E Jesus, quando veio, disse que não veio mudar uma vírgula dos preceitos. Na verdade, ele veio dar outra amplitude aos preceitos judaicos e das leis mosaicas, toda aquela tradição, a Torá. Então, aí continua o pai, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, ou festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, essa é a parábola do filho pródigo, uma parábola belíssima, riquíssima, que eu aqui tentei fazer uma análise, destrinchando alguns detalhes, mas é uma parábola que exige uma leitura com meditação, uma leitura dedicada para entender, sobretudo, a mensagem. Qual, digamos, a mensagem de fundo, a mensagem principal. E para dar mais matéria-prima para esse estudo, eu então chamo aqui o Wagner, que aí dá as boas-vindas e inicia o estudo dessa tela aí, trazendo arte e beleza para essa live de hoje. É uma satisfação estar aqui, ver os convidados aqui, a oportunidade de trabalhar aqui com a Casa de Davi e apresentar esse nosso projeto aqui, um pouco do nosso projeto,
a série do Jesus através da arte renascentista. Então, o nosso projeto, a dinâmica, o Yuri comentou no começo um pouco dela. O nosso trabalho é um exercício de estudar a vida de Jesus através da arte, né, das pinturas clássicas. E a gente escolheu o momento da arte renascentista, e é um momento em que há uma ruptura, né, uma mudança de patamar na própria filosofia da arte, né? Então, a partir daí a gente teve uma série de movimentos que vieram na sequência, e sempre com inspiração religiosa, né? Mundana, mas também religiosa. E Jesus sempre foi um objeto de estudo desses artistas. Então tem Leonardo da Vinci, Caravaggio, Giotto, Donatello, Rafael. Então, assim, a gente está agora para trabalhar esse tema. A gente vai entrar numa pintura de Rembrandt. Yuri, compartilha, por gentileza. Isso. Então, a gente estava vendo até então, eu passo aqui. A gente viu aqui, enquanto o Tito falava, a gente acompanhou aqui uma sequência de pinturas de um pintor espanhol, Esteban Murillo, que é de um movimento artístico logo após o Renascimento, que é o Barroco. Então, uma sequência de movimentos artísticos. E aí a gente vai agora trabalhar uma tela do Rembrandt, com o tema Filho Pródigo. O Rembrandt, ele é um artista holandês, e ele se identifica muito, ele tem uma formação, ele é do século XVI, e ele tem uma formação religiosa, né, familiar protestante. Então ele conhece as escrituras, ele conhece o Novo Testamento, ele conhece a vida de Jesus. E ele pessoalmente se identifica muito com essa parábola, porque ele viveu, né, ao longo da vida dele. Ele foi alguém que teve uma formação religiosa, teve condições financeiras, ele abandonou, né, toda a estrutura moral que ele tinha, família, paz, religião, né, para se envolver dedicar a vida mundana, a bebida, enfim, festas, enfim. Então, e depois de um tempo na vida dele, ele volta, né? Ele quando já está à beira da falência, separado da mulher, né? E ele volta, né, buscando reconstruir a vida. Então, é uma parábola que ele se identifica, tem uma identificação pessoal dele com esse assunto. Inclusive, ele tem outras pinturas das quais ele se insere na parábola, né? E o que a gente está vendo aqui, essa pintura dele, Filho Pródigo. Então, a gente está vendo esse momento final, né? Ele apresenta esse momento final, que é justamente quando, né, o filho, né, ele chega até o pai, ele é recebido pelo pai, né? E aí a gente vai fazer um exercício agora de interpretação artística, né, de leitura da arte, porque existem uma série de elementos, né, que os artistas utilizam para poder expressar a ideia da mensagem, né? E aí ele escolhe esse momento final, por quê? Porque é justamente esse momento, esse fechamento da história, né, da moral da história. Então, para a gente trabalhar esse momento agora, a gente vai, em alguns momentos eu vou mostrar para vocês alguns elementos da pintura, a questão do equilíbrio, a composição da pintura, luz, cor, movimento e alguns símbolos, né? Que são elementos que a gente precisa, que os artistas colocam para dar, né, a ideia da parábola, né? A mensagem final da parábola. Então, só para dar uma visão, assim, a gente falou da questão do imaginário, né? Então, assim, essa parábola ela é interessante porque ela reflete muito a própria ideia da salvação. O que é a salvação na perspectiva cristã, né? É isso, é um processo de arrependimento profundo do pecado, né? Você sente a dor do mal que fez, do pecado que cometeu, se compromete em não fazer mais, e aí você recebe o perdão.
e aí com perdão vem a salvação. Então é uma história que está muito na essência da própria ideia do cristianismo, né? Entre outras coisas que a gente tem aí, né, quando faz a comparação entre os fariseus e os judeus. E aí é interessante, porque você tem aí Santo Agostinho, no século III, quando ele escreve as Confissões, né? Então, quem leu esse livro, quem tiver a oportunidade de ler, é interessante, porque ele é um livro, não é muito curto, mas ele passa a maior parte do livro, até os 9 primeiros capítulos, contando, né, se confessando, contando os pecados dele, né? E aí ele, em algum momento, ele se compara, né, ao próprio filho pródigo, né? Lá na frente, lá no 9º, 10º capítulo, ele deixa de olhar para o passado, ele entra num ciclo de arrependimento daquilo que ele fez ao longo da vida. Aí sim, né, ele arrependido de tudo que ele fez, lembrando da dor que ele provocou na mãe, nas pessoas, aí ele sim se encontra com Deus, olha para Deus, e aí ele desenvolve aí até a conclusão do livro, um estudo de encontro interior com Deus. Então, no século III, só para ver como isso percorre a história do cristianismo. Então, no século III, século IV, esse importante doutor, teólogo aqui, ele escreve um livro interessante da própria vida e se comparando ao próprio filho pródigo. Aí a gente vem, né, você tem aí ao longo da história São Tomás de Aquino, você tem uma série de intelectuais que em determinado momento eles fazem um estudo dessa parábola, né, porque percebem essa essência que ela está dentro do cristianismo e meditam a respeito, né, sobre um aspecto da moral, no caso do Tomás de Aquino, sobre um aspecto do perdão, eles sempre se detêm a isso. E até em outras manifestações artísticas, por exemplo, a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, tem uma analogia, né, ao próprio percurso da parábola, né? Por exemplo, quando o percurso é purgatório, inferno, purgatório e paraíso, né? Então é mais ou menos isso, né? Inferno é quando ele sai da casa do pai e vai viver na orgia, o filho pródigo. Então ele se depara com todo tipo de pecado. E quem leu a Divina Comédia percebe, né, que cada pecado tem um tipo de sentença e tem condições de pessoas arrependidas, enfim. No outro momento você tem o purgatório, que é de fato quando a pessoa se encontra com arrependimento, que é o purgatório. E aí tem o paraíso, né, que é quando se encontra no céu, né, quando se encontra com o Pai, né, depois do arrependimento. Então a gente vê que a ideia, a essência dessa parábola, ela percorre aí o imaginário cristão, a forma que um cristão vê a vida, né, interpreta a realidade, o lugar dele no universo, na natureza. Isso se manifesta, né, nas artes, na teologia, enfim, de diversas formas, né, na música também. Bom, e aí a gente volta aqui para a tela, né, só para dar um contexto, né. Então a gente está aqui, o Rembrandt aqui, né, um holandês que tem a vida, a experiência pessoal, né, análoga ao filho pródigo, e ele faz essa pintura aqui, mostrando aqui a hora em que o pai recebe o filho abraçado, né, dá um abraço no filho. E aí tem os elementos da pintura. Então você tem dois planos aqui. No plano da frente, mais iluminado aqui, você tem o pai e o filho, né, a iluminação, o objetivo é dar destaque ao movimento, né, de recepção, de abraço carinhoso do filho, e destaca aqui o filho mais velho, né, o outro filho que não saiu da presença do pai. E aqui são os elementos que compõem, digamos, a família que está percebendo a cena, né. Então você tem aqui no plano de fundo aqui o outro irmão e a família. No plano da frente, né, destacando o que de fato é a essência da parábola, né, que é o reencontro, o arrependimento e o reencontro com o Pai. Aí a gente tem alguns elementos. Então, os elementos da narrativa, eles estão aqui, né? O próprio elemento, a
as sandálias desgastadas, né? O artista representa aí essa caminhada que o filho pródigo fez, né? pelo mundo da ilusão, né? Na vida fácil, nas orgias, né? Então ele é um caminhante, né? Ele está caminhando, ele anda pela ilusão, e aí ele chega na presença do pai assim, descalço, né? Então, ou com a chinela desgastada, e o pai faz isso, ele manda trazer uma sandália para calçar o filho. Aí o filho também, ele tem, interessante o detalhe das roupas, né? São as roupas maltrapilhas, ele tem aí uma pequena adaga, né? Que é um elemento de defesa que também ela está desgastada, então os elementos, a roupa está rasgada dele aqui, o fundo da roupa dele, para demonstrar a peregrinação dele pelo sofrimento. E ele tem a cabeça raspada, né? A cabeça raspada também é um ato de humilhação, né? Então, se a pessoa tem a cabeça raspada é porque muito provavelmente é uma pessoa que vive a ermo, né? Então, sujeito a todo tipo de peste. Então ele chega na presença do pai assim, né? Então para ele, o artista representa o pai, o filho, né? É interessante a expressão, apesar de estar de costa, mas a ideia é de alguém que passou por um sofrimento gigante, muito grande, e a única coisa que quer, mesmo que não seja tratado como um filho, mas ele quer só um alento, né? Só um bálsamo ali para minimizar aquele sofrimento. Ele não está buscando nem a volta, um reconhecimento do pai, né? Pela presença dele ou pela pessoa que ele era antes de sair. Ele só quer alguém que possa diminuir o sofrimento dele de alguma forma, né? Uma pessoa que ele sabe que pode auxiliar a diminuir o sofrimento dele. E aí é interessante, dentro da composição, a geometria, né? A geometria é um instrumento interessante que, assim, mesmo que a gente não perceba de forma consciente, mas intuitivamente alguns elementos a gente percebe. Por exemplo, o alinhamento da cabeça do pai e do filho, né? Demonstrar, né? Trazer uma ideia de sintonia, né? Que eles estão ali de alguma forma sintonizados, né? Que eles estão em harmonia. O braço do pai que acolhe o filho, né? Um elemento geométrico que a gente vê aqui é isso. Todo o movimento do pai, o corpo do pai é um movimento de acolhimento, de abraço, né? Você vê que ele se abaixa, a cabeça dele está entre os ombros, né? Está um pouco abaixada, e os braços fazem um movimento circular, abraçando, né? Como representando um abraço do filho. Talvez um pai que quisesse abraçar o filho de corpo inteiro, mas o filho se apresenta de joelhos, né? Devido a... Imagina o que é. Você está passando muito tempo no sofrimento e a única pessoa que você lembrou que pudesse realmente ter alguma consideração, algum amor por você, está ali na sua frente. A única coisa que você quer é tocar essa pessoa. Você não quer mais nada. Não faz questão de nada, só faz questão de tocar a pessoa, né? Sentir o calor daquela pessoa. E aí ele se abaixa e o pai não tem tempo de pegar o filho no colo. Que quem é pai deve entender o que é o sofrimento de ver um filho, como dói ver um filho sofrendo, né? E aí essa composição deles é para transmitir essa ideia, tá? Esse contato depois de muito tempo dos dois, esse reencontro dos dois. E aí o detalhe do artista, né? Ele faz um trabalho de luz e sombra, né? Que é característico do trabalho dele. E quando você divide, é possível perceber até duas faces, uma que olha para trás e uma que olha para baixo. E aí, simbolicamente, é uma forma de interpretar Deus, né? Considerando aí o pai na parábola sendo Deus, é alguém que realmente olha o que a pessoa fez, consegue ver o passado, ver para trás, olha o presente, mas não deixa de ver o para trás, sabe o que aconteceu. E é justamente pelo fato de ver o que aconteceu com a pessoa, né, saber o histórico da pessoa e reconhecer ali o arrependimento, que
ele dá o perdão. Então, não é alguém que dá o perdão de forma gratuita, que não olha, que esquece tudo que aconteceu. É alguém que sabe o que está acontecendo, o que aconteceu. E aí você tem aqui dois elementos aqui, as duas mãos, né? As duas mãos é interessante porque um artista aqui é muito preciso. Ele tem muito domínio técnico, mas ele expressa as mãos de formas diferentes. Né? Uma está mais suave e a outra está mais dura. Então, na verdade, pode ser uma espécie de analogia a essa mesma imagem de Deus. É alguém que acaricia, que acalma, que acolhe, mas é alguém também que tem uma mão pesada e que pode corrigir se for preciso. Então, esse é o Pai. Né? Isso é o Pai. Né? Então, o artista, a mesma dualidade que ele faz na face, ele também traz para as mãos. Né? A mão é a ação. Então, mesmo que acolhe, que acaricia, é aquele que também corrige o filho, quando precisa. E aí a gente volta para a composição toda. E é interessante os movimentos opostos aqui. Então, a gente tem o pai, que o movimento é de baixar, né, na direção do filho que está chegando, enquanto que o outro filho mais velho, o movimento dele é para cima, é vertical. Então, é um movimento oposto, né, ao pai. Apesar de utilizar a mesma roupa do pai, né, apesar de se vestir da moral do pai, dos costumes, da orientação do pai, ele não está na mesma direção que o pai. Em contrapartida, o filho pródigo, né, que chega de uma vida sofrida, ele despojado de tudo que ele tinha recebido do pai, né, representado pela roupa, ele vem desprovido, né, despojado de tudo que ele tinha de herança, né, digamos assim. Ele está muito mais afetuoso com o pai. Né? Então, esse é outro detalhe interessante da pintura, né? Porque, imagine, essencialmente o que o pintor está fazendo, ele tem que sintetizar toda uma moral da história em um único elemento, né? Em uma imagem, diferente de uma música, que você vê o tempo. Né? Você pode ter. Inclusive, tem artistas que compuseram músicas inspiradas na parábola do filho pródigo, na misericórdia de Deus, né, no perdão de Deus, né, inspirado nessa imagem, nessa ideia de perdão divino. E aí a gente vê isso, o artista transmite essa ideia. Né, o pai, apesar de mais velho, ele está no movimento para baixo, descendo, e o filho, né, o fariseu, ele, apesar de se vestir com toda a lei, ele está no movimento contrário, alguma coisa falta. Ele parece com o pai, mas não age que nem o pai. Né? Então aqui só mais um detalhe, aí ele coloca uns personagens de fundo, né? Só para a gente dar uma olhada aqui um pouco mais com detalhe aqui, a expressão do pai, a expressão o abraço caloroso, né, do filho, né, esperançoso, com um alento aqui do pai. E as mãos, né? As mãos também, a gente falou analogia da mão aberta, né? A mão do pai, que tem dois formatos diferentes, né? Expressando duas características de um pai, mas de forma dialética, né? Forma oposta ao que as mãos do irmão mais velho, ou do outro filho, que estão entrelaçadas, né? Que estão fechadas, né? Então o pai abre as mãos para receber o filho, enquanto o irmão ele fecha as mãos ali, ele não aceita a presença do irmão, que chega depois de ter gasto toda a herança, né, todo o dinheiro do pai, como é descrito na parábola. Né? Então é outro efeito dualístico que o artista coloca. Né? E aí tem, né, no fundo aqui, alguns personagens que eles estão no plano de fundo, porque muito provavelmente é o que deve ter acontecido, né? O pai deveria estar em casa, o irmão mais velho no campo. Quando ele chegou, as pessoas da família muito provavelmente acompanharam aquele movimento, né? Aquela festa, ou aquela presença, né, não esperada, né, inesperada.
E aí a visão da pintura como um todo. Interessante porque, assim, às vezes a gente se depara com a pintura e não percebe que, assim, a gente, um entendimento da história que inspira e com o exercício desses elementos, né, da estrutura da pintura, a gente consegue realmente ver, olhar e penetrar na história e se sentir na história. O objetivo é esse, é que a gente penetre e se sinta através da pintura. E aí esse aqui é um exercício que o Rembrandt faz, né, que é uma das representações mais simbólicas, né, do que a gente vem pesquisando desse tema. E aí o tema todo vermelho, né, o vermelho que também simbolicamente representa a vida, né, é uma cor quente, né, que traz essa ideia de aconchego, de família, né, de lar, de lugar agradável, né. Então, esse é o exercício que a gente propõe lá no nosso trabalho, e a gente fez aqui uma breve demonstração de como é que a gente pode desenvolver a percepção, a intuição da gente, né, a sensibilidade da gente diante de uma arte, de uma pintura, com um tema tão nobre, né, tão relevante, que é a parábola do filho pródigo. E aí eu concluo essa parte da apresentação, e aí eu chamo de volta aqui o Yuri e o Tito. Muito bom, amigos, muito interessante. Eu acho que a gente já tinha feito vocês já tinham feito essa apresentação no outro momento que eu participei também, no outro grupo de estudos, né? Mas hoje, não sei se naquela outra apresentação não tinha prestado atenção em algumas coisas, ou se nessa você trouxe novos elementos aí, mas eu consegui perceber algumas outras coisas muito interessantes aí na tua exposição, né? E muito interessante esse modo mesmo o Tito narrou para nós esse relato bíblico, né? Trazendo alguns detalhes ali fundamentais para a gente ter um entendimento mais do contexto. E aí esse símbolo aí na pintura do Rembrandt que realmente é muito interessante, né? Tem 3 perguntas aqui que fizeram ao longo da exposição de vocês, que eu vou então projetá-las e aí, de repente, pode o Tito primeiro responder e o Wagner responder também na sequência. Enfim, o que vocês acharem mais conveniente aí, tá? Eu vou então colocar primeiro a do Fernando Schaffer. Ele perguntou o seguinte, ó: o pai somente perdoou porque houve verdadeiro arrependimento, porque o filho sentiu a dor do erro? Falo primeiro, Wagner? Sim. Podemos considerar que sim, né? A trajetória da parábola, digamos assim, a linha narrativa, evidencia que houve um arrependimento sincero. Inclusive, dentro desse arrependimento, o filho pródigo, ele até anuncia o que ele vai falar para o pai, que ele reconhecia que tinha infringido as leis de Deus e a do seu pai, né? Embora na parábola o pai represente Deus, mas ele diz: pequei contra os céus e contra ti. E quando ele chega na presença do pai, ele também repete essas mesmas palavras: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele expressa o arrependimento dele. A gente sabe que o erro, digamos, sem um arrependimento, a pessoa ainda está no morto, né? Tanto que lá no final da parábola, o pai diz que deve se alegrar porque aquele filho estava morto e ressuscitou. Então, esse é o motivo da grande alegria, porque ele estava morto dentro do erro e reviveu, e ressuscitou. Então, digamos, a linha narrativa da parábola demonstra que houve um arrependimento, que esse arrependimento foi levado até o pai, e que o pai, então, expressou ali o seu amor e o seu perdão. O gesto dele, a recepção, é, digamos, a expressão do amor e do perdão do nosso Pai Celestial, né? Por piores que sejam os erros, a trajetória, os descaminhos, se a gente se emendar, se arrepender, a gente teremos do nosso Pai Celeste amor e perdão. É isso que ele tem para nos dar.
É interessante porque, assim, quando a gente ouve na parábola a fala do outro irmão, ele limita o erro ao gasto da herança, né? E quando o filho se arrepende, que ele fala que peca contra o pai e contra Deus, ele não está falando do dinheiro que ele gastou do pai. Ele está falando da confiança que o pai tinha nele, né? Da tradição, né? Dos mandamentos de Deus, né? Então, assim, é interessante ver quão mesquinho era o irmão, né? Então, se a gente pensar que ele... Do que de fato ele se arrependeu? Se a gente só olhar a visão do irmão mais velho, a gente entende que ele é como se ele tivesse arrependido de ter gastado o dinheiro do pai, mas não é isso, né? Mais do que isso, o arrependimento, pela fala dele, arrependimento de ter ido contra a confiança, o respeito, né? A autoridade do pai e e Deus, né? Os mandamentos de Deus, né? Tem uma coisa que é interessante também. Diga aí, Wagner. Desculpa. Tem uma coisa que eu acho que é interessante dessa narrativa também, que traz dessa história, né? E traz alguns elementos de reflexão da própria vida, né? É que, por vezes, isso está sujeito a acontecer na vida da pessoa, né? A pessoa, ela ter, às vezes, uma série de situações, às vezes, de dificuldade que uma pessoa está sujeita a atravessar, de projetos que, às vezes, estão sujeitos a darem errado. E muitas das vezes isso está sujeito a acontecer até como sinais para a pessoa fazer esse caminho de volta a uma sintonia, uma harmonia que às vezes a pessoa pode ter perdido, né? Como a própria história do Rembrandt, né? Que eu não conhecia e que teve isso, né? Muitas das vezes é no momento que a pessoa passa por algumas penúrias, alguns desertos, é que a pessoa acaba tendo de fazer um movimento para dentro de si, né? E dentro desse movimento de interiorização reconhecer chegar nesse arrependimento verdadeiro, né? Não pelas coisas exteriores, mas realmente por um movimento de reconhecimento genuíno, de dentro do coração da pessoa, né? Porque, então nesse momento, uma coisa que eu vejo que nem sempre é fácil, né? Mas que em algumas situações que eu já atravessei na minha vida, eu vejo que é um movimento necessário, é aprender a reconhecer movimentos de revolta e poder deixar eles de lado, né? E conseguir ter um movimento de realmente aquecer, às vezes, diante de alguma dificuldade, diante de algum desafio e procurar entender o que aquele desafio está trazendo, né? Porque imagine, né? Se o filho pródigo ele poderia ter se revoltado, né? Ele poderia não ter poderia ter se revoltado diante daquela fortuna que foi embora, diante da dificuldade que ele estava passando, e se ele entrasse no movimento de revolta, ele não conseguiria fazer esse retorno para o pai, né, genuinamente. Mas a gente vê ali que ele, de alguma maneira, ele conseguiu absorver aquelas dificuldades e aquele deserto, vamos dizer assim, que ele teve de passar, de uma maneira correta, né? Ele foi para dentro de si, reconheceu o que conduziu ele até ali, que foi uma atitude equivocada dele mesmo, né, do coração dele. Conseguiu fazer esse movimento de volta, né? É interessante porque... Diga. Acho que é interessante porque assim, as parábolas elas são uma representação muito simplificada da realidade, né? Porque na vida prática, muito provavelmente, as pessoas podem não estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que elas estão sofrendo e as decisões que elas tomaram, né? Às vezes a complexidade da vida impede algumas pessoas, ou por não querer, simplesmente rejeitam a realidade, né? Não conseguem perceber esse princípio, que também é um princípio norteador cristão, de plantio e colheita, né? Então é isso, às vezes aí a analogia, a parábola vem de uma forma muito simples, né? Então ela só tem essa narrativa, o cara, assim, né? Então ela vem de um jeito para a pessoa realmente entender que aquilo que ela estava atravessando foi em função da desobediência dela, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem, assim, eu estou buscando fazer, né? Para mim, eu estou buscando fazer, assim, realmente, qual é a causa, qual foi, assim, partindo do princípio de que toda colheita é resultado de um plantio, né? Então, qual foi o plantio que eu fiz? Realmente a gente ter coragem de fazer esse exercício, né? E é o que ele também é um ato de coragem que ele faz, quando ele reconhece que ele
né, pecou contra Deus e contra o Pai, é um exercício de humildade, é um exercício de coragem, né? Precisa ter humildade e coragem para fazer isso. Que é uma porta para chegar no céu, né? Para chegar a Deus, é isso. Se não tiver, a pessoa não chega, né? Temos mais uma pergunta aqui, ó, do Diego Carlos. Em qual momento o filho pródigo se encontra com o arrependimento? Quando come com os porcos ou aos braços do pai após retornar? Diogo, bom ver tua pergunta aí, tua participação, Diogo. Pela análise assim da narrativa, é lá quando ele deseja comer a comida dos porcos, depois de passar fome, de ser expulso do país onde estava, da região onde estava. Ele chega, digamos assim, no ápice do fundo do poço, vamos dizer, ápice do fundo do poço é redundante, né? Mas assim, na culminância da baixeza representada pelo porco, como eu narrei, né? Que a gente, para entender que aquilo era o fundo do poço, a gente tem que se transportar para o que, digamos, o que causou de impacto esses símbolos na cabeça de quem estava ouvindo. Talvez hoje não soe tão deprimente ou tão baixo, né? Desejar comer a comida de porcos, porque é ração, os porcos são tratados, nós não temos, assim, a mesma imagem do porco de que tinham os judeus, de uma forma geral, e, sobretudo, os escribas e fariseus. A gente tem que sempre lembrar, quando lê essa parábola, que ela foi dirigida aos escribas e fariseus por conta de uma censura deles de andar a Jesus. Então, para aqueles escribas e fariseus, a pessoa apacentar porcos, trabalhar com porcos já era uma coisa baixa. Passar fome, ainda desejar, encher o estômago com a comida dos porcos era coisa assim inconcebível. Então, naquela baixeza ali, naquele ápice do sofrimento, é quando ele, inclusive, Yuri destacou, né, voltar a dentro de si. Na parábola diz, ele voltando a si, ele se arrepende e diz aquelas palavras de que passa a desejar voltar ao Pai e dizer, reconhecer o seu erro. Pequei contra o céu e contra ti. Então, pela narrativa, aquele é o momento do arrependimento, que nos braços do Pai ele expressa novamente. Antes ele pensa, e depois, quando é recebido pelo Pai, ele expressa, ele diz para o Pai. Tem uma outra pergunta aqui do Washington Dourado. Ele pergunta assim, essa saída do filho pródigo e o posterior retorno à casa do pai pode ter uma correlação com o retorno do espírito para viver as riquezas do reino de Deus? Washington é um amigo aí, poeta, boa pergunta, Washington. Essa você quer começar falando, respondendo, Wagner? Então, posso responder. Posso começar falando. Sim, pode ter uma correlação com o retorno do Espírito para viver as riquezas do reino de Deus, sim. Porque toda a trajetória do cristão é isso, né? É a caminhada de retorno à casa do Pai. É esse exercício que a gente faz, né? É isso que a parábola pede para a gente, né? Então, nós somos espíritos, né? Em evolução, em crescimento, em desenvolvimento. Então, a gente está aqui caminhando para voltar. Então, viver as riquezas do reino de Deus, eu estou imaginando que é no paraíso, né? Lá perto de Deus, né? Nas moradas de Deus, né? Como se diz. Se for isso, eu entendo que sim, com certeza. Esse é o caminho natural de todos nós, né? Estamos na busca da salvação, né? No contexto, digamos, os pecadores e publicanos representam o filho pródigo, né? Então, eles estão desviados, né? Então, saíram do caminho, né? Como eu disse lá no início, publicano era altamente reprovados. Os pecadores, naquela expressão, pecadores que vivem no pecado também. Então, digamos, Jesus estava dizendo que até aqueles publicanos e pecadores poderiam se arrepender e voltar à casa do Pai, e seriam recebidos com toda alegria, amor e perdão. Como ele diz na outra resposta, em outro contexto, a mesma censura ele diz,
quem precisa de saúde são os doentes, né? Então ele tá ali, porque hoje em dia muito se diz que Jesus aceitou a todos. Aceitar, aceitou, mas ele apontava, né? Ele diz assim, os doentes, né? No caso aí, ele não está dizendo que os... Você vê a trajetória do filho pródigo, ele não está dizendo que o filho pródigo agiu certo. Ele saiu do caminho, mas se arrependeu e voltou. Então, Jesus aceita todos, de certa forma, mas tem que ser bem entendida essa expressão, né? Porque ele aceita, mas tem os mandamentos de Deus a serem observados. Quando transgredidos, tem que haver o arrependimento para ser recebido novamente na casa do Pai. E seremos recebidos de volta com amor, perdão e muita alegria, né? É quando se principiam as alegrias, é quando a gente desperta para a verdadeira vida, sai da morte, dos erros e começa a se regozijar com a verdadeira vida. É que nem o caso lá daquela passagem lá da adúltera, né? Que ela vai ser apedrejada. Jesus aponta, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com isso, ele salva a adúltera do apedrejamento. Aí não é que ele concorde ou acolha o adultério, né? Tanto que ele diz, vá e não peque mais, né? Então ele tira ela daquela sentença, mas a orienta a corrigir a conduta, né? É que às vezes isso é mal interpretado, como se não tivesse um compromisso com quem quer se salvar de corrigir a conduta, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante também, né, vendo ali o início daquela, vamos dizer assim, daquela trajetória de perdição do filho pródigo, eu vejo que dá para entender que o movimento que ele fez ali de ruptura com o pai, de pegar aquelas heranças, foi um movimento de vaidade também, né? Um movimento de deixa eu pegar aqui essas riquezas e viver a minha vida do jeito que eu quero viver, não mais, vamos dizer, dentro daquela ordem que havia ali na casa do pai, né? Então, um movimento de vaidade que é interessante ver, porque pelo menos até onde eu observo, consigo observar às vezes, né, que eu já me deixei levar por uma vaidade, assim, a vaidade, ela traz num primeiro momento, né, uma sensação de desforra, né, uma sensação de uma liberdade maior, um insuflamento, né, a própria palavra vaidade, ela tem esse sentido de vanitas, né, de um vazio que insufla a pessoa, né, a pessoa ela fica insuflada por uma visão, por uma perspectiva, por alguma coisa que naquele momento parece que é algo assim mais amplo do que às vezes um dever que ela está tendo que cumprir, que parece pequeno, que parece muito assim simples, muito limitado. Então traz uma sensação no primeiro momento de liberdade, de amplitude, mas na realidade o que vem na sequência é um vazio profundo, né? Que a vaidade é vazio, né? É o próprio vazio, né? Então na sequência vem uma percepção de um vazio e uma percepção de uma amargura interior que é bem dolorida, né? Que a gente vê que é o que passa ali com o filho pródigo, né? Ele tem um primeiro momento ali de uma aparente abundância, de uma aparente paz, de uma aparente felicidade, que na realidade, com o tempo, mostra a verdadeira face dela, que é uma penúria profunda, né? Ele se encontra num lugar muito pior do que quando ele estava ao início dentro da casa do pai, né? Então eu vejo que também essa parábola ela conta um pouco disso, né? Ela coloca num símbolo, assim como o Wagner falou, né? Uma história mais, vamos dizer assim, simbólica mesmo, no sentido de deixar muito claro ali uma sequência de causa e efeito, né? Que na vida nem sempre é tão claro assim, mas que até à luz dessas histórias a gente pode buscar essa clareza também, né? Essas histórias elas podem servir como lentes para eu poder até enxergar períodos da minha vida ou movimentos da minha vida, como o próprio Rembrandt fez isso, né? Ele se enxergou na parábola do filho pródigo, né? Então esse movimento de realmente de perceber o vazio da vaidade e começar a fazer esse movimento de retorno, que é um movimento no sentido de uma humildade mesmo, né? De voltar ali ao Pai, né? E
E é muito interessante porque, então, esse movimento, né, e a própria pintura mostra isso, é esse movimento que reaviva ou faz retornar essa harmonia com o Pai, né? Essa harmonia com o Pai que é colocada ali e do modo como Wagner destacou ali na pintura, né? O movimento do Pai, a gente vê que é um movimento de compadecimento, né? É um compadecer, né? Ele se coloca numa atitude a gente vê que é alguém que está num patamar superior, mas que faz esse movimento de ir ao encontro daquele filho que estava ali perdido, né? Ao passo que o filho mais velho ali, que está representando os fariseus, né? Ele tem uma altivez, né? Ele tem um contrário ali de um compadecimento, e a gente já pode ver que é um prenúncio da queda ali, né? É um prenúncio da queda ali porque de uma maneira um pouco diferente, talvez, mas é o mesmo movimento lá do filho pródigo ao início, né? Porque é um outro modo de vaidade, mas é o mesmo movimento, né? E me fez lembrar, não me lembro, eu acho que você falou isso no início, né, mas me fez lembrar aquela passagem do Jesus, onde ele repreende também os fariseus e fala, né? Vós sois sepulcros caiados, né? Quer dizer, para mim, quando o Wagner escreveu ali aquele irmão, eu olhei ali o irmão, eu lembrei imediatamente disso, porque de fato ele tem toda uma aparência de nobreza, né? Toda a aparência dos ensinos, os fariseus pesavam muito por essa aparência, mas por dentro as atitudes dele estão demonstrando ali uma atitude profundamente corrompida, né? E eu quero ver o que vocês podem falar disso, Tito e Wagner, né? Porque me parece que esse advento do cristianismo, dentro desse contexto ali dos fariseus, ele vem trazendo um pouco esse contraste, né, de uma espiritualidade que ela se desapega, talvez, um pouco das aparências, e ela vai muito mais para uma essência, né? A gente vê isso, por exemplo, no Sermão da Montanha também, a gente vê ali que Jesus ele vai explicando ali todas aquelas recomendações que já vinham do judaísmo, mas dá um sentido de profundidade, né? De que não basta só seguir a lei de uma maneira externa, mas tem de ser seguida internamente. E também depois o próprio martírio de Jesus, a gente pode enxergar isso também, né? Uma pessoa que externamente tinha uma aparência de um criminoso, e qualquer pessoa desavisada poderia olhar ali, é um criminoso, é uma pessoa que merece ser crucificado, mas no fundo, na essência, era o próprio Deus, né? Então, como é que vocês compreendem vocês veem também esse movimento? Como é que vocês entendem isso? Concordo contigo, Yuri. Você lembrou bem, né, esse trecho. Tem várias, digamos assim, sentenças de Jesus contra os fariseus, quase todas elas censurando os fariseus pelo seu formalismo, pela sua exterioridade, né, engolem camelos e coam mosquitos, né, próprios sepulcros caiados, por fora é formoso, por dentro cheio de imundície. Então, naquela época, se o decorrer dos anos ou dos séculos do judaísmo foi se tornando uma religião cada vez mais formal, né? Os fariseus, por exemplo, eles eram conhecidos por estudarem com afinco as leis de Moisés, encontrarem soluções para as questões mais complexas, né, de como aplicar a lei, como interpretar a lei, mas eram incapazes para o principal do ser humano, que é a fraternidade, o amor ao próximo, o perdão, que, como Jesus mesmo disse, é o mandamento principal: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois assim sereis conhecidos como meus discípulos. Então, se a gente lê as Escrituras, tem muitos exemplos de que Jesus ele não mudou a lei, mas veio trazer a justiça abundante, como eu narrei lá no início, né, naquele trecho. A justiça dos fariseus não é abundante, que é aquela justiça dura, né, que só vê o passado, como Wagner analisou ali. Não olha o presente, que é o arrependimento, né? A justiça abundante é aquela que gera frutos, que devolve a dignidade da pessoa, que faz a pessoa não cometer mais aquele erro, né? Ela trata a pessoa, mas é a justiça com amor. O amor é exatamente
abrir um novo horizonte, botar a pessoa para frente, novas sandálias que Wagner falando, eu me lembrei que tem essa interpretação também das sandálias, depois o filho pródigo chegar já ali com as sandálias gastas, a nova sandália que o pai bota é para ele seguir o caminhar mais adiante, né? Agora na presença do pai e com o pai. Então é uma diferença fundamental, né? Por isso que teve aquela cisão entre Pedro e Paulo, né? Se o cristianismo é o mesmo judaísmo, mas não é, né? Não foi exatamente isso, né? Foi circuncisão e outros procedimentos. Mas o cristianismo, ele abriu novas portas, rompeu o véu do templo lá para que houvesse um elo direto de Deus com a gente, né? E esse elo direto passa pelo amor, que Jesus deu grande exemplo, inclusive na cruz, né? A crucificação é um grande testemunho de amor de Jesus, que mesmo ali tratado daquele jeito, pede o perdão ao Pai, né? É o exemplo contundente de que a justiça correta, abundante, não é uma justiça de reprimenda apenas, é a justiça com amor. Wagner quiser complementar aí, fica à vontade. Eu às vezes me coloco no contexto lá, né? Assim, porque como é que surge esse caráter legalista, né, do judaísmo, né? Porque ele já vem, imagina, né? Isso vem lá de Moisés, né? Era um povo que ficou escravizado 400 anos no Egito, então já tinha perdido a referência, né, a identidade moral deles. Então precisou aí alguém estabelecer as leis, né, deixar claro quais são as leis e as consequências de não cumprir a lei, né? Então, na verdade, assim, então para mim para mim é uma sequência, né, de alianças que Deus faz, né? Então, naquele momento ele faz uma aliança com Noé, faz uma aliança com Moisés ali. Então, aí eles passam lá de Moisés a Jesus naquela aliança, né? Com aquela referência. Obviamente tem gente mais que entende que aquilo ali é o que é o caminho, né? Mas aí, de fato, Jesus chega e traz uma outra aliança, né? É como está descrito na Santa Ceia, né? Este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, né? Então ele está renovando, dando outra dimensão para a aliança. Mas até um determinado momento se precisou daquilo, né? Daquele legalismo, né? Obviamente, quando ele chega, ele imagina, né? Jesus chega e vê, poxa, distorceram a coisa toda aqui, né? Ou então estão exagerando, a gente não está precisando disso mais. Já temos interiorizados as tais virtudes morais, né? A moral judaica, né? A gente precisa agora avançar para outro nível. Então, assim, fariseus menos, né? Não precisa tanto, não. A gente está no outro patamar agora. A gente não precisa mais tanto disso ainda, né? Então, eu acho que tem, assim, em certa medida é bom, né? Acho que foi necessário para poder dar a condição daquele povo ser quem ele era até naquele momento, que eles eram, né? Até aquele momento, né? Garantir aquela cultura, né? Quer queira ou não, eles tinham características que, assim, Jesus, os primeiros cristãos incorporaram, né? Tanto que o cristianismo, a base moral dele é judaica, né? Mas concordo que em determinado momento deveria ser muito, assim, muito desgastante, né? Colocando aqui na cabeça de um judeu comum, vendo um fariseu, né? Vendo um saduceu, né? Vendo os diferentes grupos, né? Deveria ser muito exigido conviver com fariseu, né? É um negócio uma exigência muito grande, né? Mas atendeu, né, esse legalismo até um determinado momento. Acho que, mas não precisava mais, né? Interessante. A gente tem uma outra pergunta aqui do José Marques. Eu já vou projetar a pergunta, José. Mas antes eu vou fazer só mais uma pergunta para vocês, para ver a visão de vocês. Porque esse tema também dos fariseus, né, eu acho interessante porque tem esse lado também de mostrar, né, de que, vamos dizer, apesar de serem pessoas que, de algum modo, através do intelecto ou do estudo, estavam assim, profundamente conectadas ali com aquela tradição religiosa, ainda assim se perderam de uma certa essência ali que Jesus veio então resgatar ou demonstrar de um modo mais claro, né? E eu vejo que isso, mesmo na tradição sequente do catolicismo, e eu vejo que isso é um risco contínuo assim na vida individual também, né? Da pessoa,
por vezes ter essa vocação intelectual, ter esse chamado assim para estudar mais profundamente a espiritualidade, mas às vezes está sujeito a ela se perder nos estudos e perder um pouco essa essência, né? Como é que vocês veem isso? Como é que uma pessoa ela pode equilibrar isso, ou enfim, não se perder demasiadamente nesse mundo de estudos, às vezes esquecendo-se da essência assim, do amor, da fraternidade, né? Acho que tem um trecho, uma passagem, vamos dizer, do Novo Testamento que elucida muito isso, né? Quando Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e o homem foi feito para o sábado, né? Mostra isso, que o importante mesmo não é assim um cumprimento cego da lei, que se a gente for até ele tem cenas aqui, eu não estou exatamente lembrado, mas que ele pergunta se você não salvaria uma ovelha, isso porque ele cura a mão de uma pessoa num dia de sábado e é censurado por isso. Então, eu gostei da abordagem de Wagner, que diz que teve importância, né, esse legalismo, mas talvez foi se exasperando até chegar no legalismo desumano, né? E a pessoa, quando é muito só, digamos, fórmulas, normas, ela se torna isso, aquele filho de mão fechada, né? Um filho mais velho. E diante de um erro grave, não tem outra coisa a fazer senão castigar severamente, né? Perde-se um pouco a humanidade. Então, por isso que esse trecho, essas palavras, eu acho muito elucidativas. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Então, o centro de tudo é o ser humano, e junto com o centro de tudo no ser humano, a fraternidade, o amor ao próximo, né? Então, eu penso assim. Aí, Yuri, acho que a gente pode acelerar, tem mais algumas perguntas aqui, né? Tá. Tem mais duas perguntas, eu vou projetar elas e a gente já vai caminhando então para uma conclusão aí, temos 1h30, né? O José Marques, ele pergunta o seguinte, ó, o livro Peregrino foi inspirado nessa parábola? Eu não li todo esse livro. Você leu, Wagner? Fala aí. Não, eu não li todo não, mas eu não, assim, não sei dizer, não, assim, não encontrei nenhum autor, né, fazendo essa afirmação, mas, assim, é possível que sim. Se a gente pensar bem, essa história do filho pródigo, ela é uma história universal, assim, Jesus utiliza os elementos que ele tinha lá, né, mas esse caminho, esse caminho de ida e de volta, isso aí não é assim uma patente exclusiva, né, do cristianismo. Óbvio que Jesus trouxe de uma maneira muito mais, né, talvez muito mais interessante, muito mais rica. Mas a essência da parábola, isso aí é universal, né? Essa saída, né, essa busca pelo sofrimento, encontrar o sofrimento e depois volta, né? Isso aí é universal. É possível que sim, né? Eu creio que sim. Faz sentido. Mas não sei afirmar, assim. A linha narrativa eu não li todo, porque eu acho que esse livro é interessante, foi um dos mais lidos, né, pelos cristãos da idade, acho que século XVII, XVI, não lembro exatamente. Eu não li todo porque eu achei ele já, digamos, a linguagem já está um pouco enodoada, né? Mas a linha narrativa, eu li, digamos, 2 terços, é bem semelhante. Mas como o Wagner disse, até a Divina Comédia, correto, Wagner? Ela tem também uma linha narrativa semelhante. E isso é, como Wagner pontuou, é atemporal, não é circunscrita a nenhuma religião. Então, certamente, alguma coisa tem a ver, né? O Luiz Fernando Galvão Carneiro, o Lula, pergunta: as novas roupas podem representar a nova consciência vestida em si? Nosso amigo Lula, que foi a derradeira live que a gente fez, foi com ele, um grande estudioso aí das escrituras. Muito bom a sua presença, Lula. Eu gostei dessa interpretação. Eu acho que tem muito a ver, né? Como eu disse lá no início, você bem sabe, como estudioso, as parábolas têm muitas camadas, né? Muitas interpretações, muitas abordagens. E no contexto da parábola, quando ele chega para restabelecer a dignidade dele, eu acho que também é isso, uma roupa nova, um sapato novo, isso eu já vi, né? Que significa o novo caminhar.
E uma roupa nova, com certeza, é uma nova consciência, é uma nova vida. Ele agora estava na presença do Pai, depois de toda aquela jornada. E um detalhe interessante, que na fala aqui dos participantes, eu fui me lembrando, né? Que o Pai, ele não se opõe à saída do filho. Ele tinha todas as leis a seu favor para não dar nem um palito de fósforo para o filho levar, né? Porque as leis não permitiam. Muito, muito ao contrário. Se ele concedesse alguma coisa, era apenas usufruto. Ele não podia dar para o filho gastar. Né? Então, ele tinha até o arcabouço legal para se opor. Mas aí, como o pai representa Deus, a gente imagina que ele estava concedendo toda essa jornada para um dia o filho ver a vida em outro ângulo, com outros olhos e em outra dimensão e uma nova consciência, como é a pergunta aí do nosso amigo Luiz Fernando Lula. Diga aí, Wagner. Sim, eu acho que faz sentido. Eu acho que tem a ver, sim, sabe? Parte da metáfora, né? É mais um elemento, mais uma chave de interpretação da parábola. Acho que faz sentido, sim. E uma coisa interessante também que essa pergunta me suscitou aqui, né? Como a pessoa perguntou do peregrino, né? E você mencionou isso, né, Wagner? De outras histórias, outras narrativas que têm esse mesmo movimento, né? Aí, inicialmente, eu lembrei da própria Odisseia, né? Que é outro contexto cultural que conta um pouco dessa jornada de volta para casa. Mas, na realidade, eu acredito que ali nas Sagradas Escrituras a gente já consegue encontrar essa mesma narrativa no próprio Gênesis, né? Que é a própria história da humanidade, né? Que ali também, né, há uma saída a partir de um movimento de vaidade, né? É claro que nessa parábola do filho pródigo não está explicitamente falando, vamos dizer, da força oposta a Deus, né? Mas é claro que aquele movimento do filho pródigo é um movimento inspirado de modo análogo, como lá na Gênesis é inspirado pela serpente dentro do jardim, né? E aí, então, o movimento de saída e todo esse movimento de retorno, né? E um elemento da pintura também que se destacou, que aí me chamou a atenção e se conecta com essa pergunta do Lula, é justamente o filho, ele tá ali sem os cabelos, né? Tá ali com poucas vestimentas, o que para mim também me indicou assim, é um novo nascimento dele, né? É um novo nascimento que está acontecendo, né? Então também ali no Gênesis a gente vê, né, que num primeiro momento havia, vamos dizer assim, uma certa obediência, uma certa harmonia ali dentro da casa do pai, né? Que no Gênesis, no caso, é o Jardim do Éden. Mas dentro de uma certa inocência, onde não havia ainda uma consciência propriamente dita, porque não havia ainda essa vivência, né, de ter saído daquele lugar, passado pelo sofrimento e encontrado dentro de si esse reconhecimento, que é o que vai gerar essa consciência, né? Então, quando o filho pródigo ele volta, eu vejo que ele assim, ele, vamos dizer, vai ganhar novas vestes do pai, ele está num outro estatuto existencial. Ele já é outra pessoa, ele não é aquela mesma pessoa do início. Ele já está no movimento de harmonia com o pai pela sua própria consciência. E isso faz toda a diferença, né? Ele não está no movimento de harmonia com o pai porque ele é o filho do pai, porque o pai mandou, ou por conta de, às vezes, até uma certa falta de coragem, que até pode ser do filho mais velho. Às vezes o filho mais velho faltou coragem até para fazer esse movimento de ruptura, que no fundo ele pode até queria fazer isso, talvez. Aquele filho fez isso, aprendeu a lição e volta agora. O que eu acho que traz, assim, e aí eu acho que isso aí a gente vai caminhando para uma conclusão muito positiva, traz essa visão de esperança, né? De esperança para cada um de nós, assim, de ter passado por alguns sofrimentos, ter feito esse caminho de reconhecimento e voltando numa harmonia, numa sintonia com Deus, com uma nova consciência, poder ter essa esperança de caminhar no sentido de progresso mesmo, de que não vai, já se é uma outra pessoa, se chegou nesse ponto de voltar para essa presença, reconhecer, né? Já é uma outra pessoa, houve um movimento de conscientização que não pode ser perdido, né? Um movimento que fica com a pessoa, tá com a pessoa mesmo, né?
Tu falaste do exemplo da Odisseia, né? Tem isso, né? O Odisseu, quando volta, que ele volta para o reino dele, quando ele chega no palácio dele, é isso que acontece, né? Ele volta como um mendigo, né? Era um rei, estrategista, tal. Quando ele volta por baixo, assim, né? Para chegar no lugar de outra forma, né? Arrependido, né? Talvez arrependido do que fez, mas é interessante, né? É uma outra forma de ver isso, a questão da roupa, né? Isso. O símbolo da vestimenta, né? Muito bom, amigos. Então, tem um comentário aqui do Lula para a gente concluir, né? Eu vejo que essa parábola é a história de todos nós. Um dia voltaremos à casa do Pai. Grato pela apresentação, sempre bom. Nós que agradecemos aí a tua presença. E aí, vocês querem projetar aquele vídeo ainda? Como é que vocês querem fazer? Eu quero a gente só... faz os agradecimentos finais, né? Isso. E aí coloca o vídeo. Aí eu já reforço aí quem ficou até aqui, né? Mais 1 minuto e meio aí para ver um pouco da série que a gente gravou, projeto nosso, filmado no Museu de Arte Sacra, em Ultra HD, com efeitos de computador. Então, esse trabalho, sobretudo, que Wagner faz, nessa série, ela, vamos dizer, tem outras roupas, outras dimensões, né? Muito mais bonito, muito mais apreciável. Então, depois que a gente se despedir aqui, os agradecimentos, aí bota essa pequena amostra aí, e quem se interessar pode seguir a gente no Instagram, acho que vai exibir aí, né, Yuri? Que é o Jesus Renascentista. No YouTube também tem o nosso canal, de vez em quando a gente faz lives, a gente passou um tempo aí, uma pausa mais longa, mas a gente quer voltar a fazer pelo menos uma vez a cada semestre, né? Então, quem quer nos acompanhar, cada vez é um tema, é um convidado, inclusive a gente está aí querendo fazer uma com o Yuri aí, já está na nossa mente, né? Em breve a gente acerta. Mas está sempre com convidados, lá tem muito material bom, né? Então, segue também nosso YouTube, que é também o mesmo, tudo junto, Jesus Renascentista. Pelo que eu lembro, é @Jesus Renascentista. E aí aproveito logo para dizer minhas palavras finais aqui de conclusão, agradecer Yuri, a Escola de Davi, por mais essa oportunidade, dessa parceria. Especialmente você, Yuri, uma pessoa que tem umas interpretações boas, né, espiritualizadas dos fatos, dos ensinos. Então, uma alegria para mim estar aí compartilhando a palavra contigo. Eu, o amigo de sempre, Wagner aí, e todos que assistiram, que ficaram até aqui, nossos agradecimentos. Eu vou falar aqui e tu conclui então, Wagner, a gente projeta o vídeo, tá? Então também agradecer a todos que estão nos acompanhando, as pessoas ficaram constantemente aqui com a gente, em torno aí de 60 pessoas, que demonstra aí que isso está chegando para elas, né? Estou vendo alguns comentários também das pessoas agradecendo aqui. Então, grato pela presença de todos, grato pela presença do meu amigo Tito Liberato, do Wagner também. É sempre uma alegria também aprender com vocês. São pessoas que têm um estudo aprofundado aí das Sagradas Escrituras, dessa parte da arte, e eu me sinto honrado aí de poder contar com essa presença de vocês e poder aprender com vocês aí. Tá bom que a gente possa ter mais oportunidades aí de aprendizado juntos. Para mim é sempre uma alegria e uma honra, tá? E aí, então, Wagner aí conclua, então, com as suas palavras, e aí eu projeto o vídeo aqui para nós apreciarmos e concluirmos esse nosso encontro. Beleza. Mais uma vez aí, eu agradecer aí a Escola de Davi. E, bom, mais uma vez, reencontrá-los por aqui, e grato aí a participação das pessoas. Tá? Boa noite. E até uma próxima, meus amigos. Jesus, essa luz encantada, essa luz maravilhosa que faz com que tantos poetas, tantos artistas se debruçam sobre esse cenário maravilhoso. A arte tem essa função, a arte tem essa missão, abrir as portas da imaginação e com ela abrir a porta do sentimento, a porta dos corações. Pela arte, podemos nos sensibilizar, podemos nos encontrar e até mesmo recordar momentos divinos que aconteceram aqui na Terra e que ficaram registrados
para todo sempre, por uma paleta de cores, por uma inspiração divina.